tive medo dele. Eu estava no ápice do Kung Fu, acabaria com ele em segundos, né? E eu peguei e falei para ele, olha, não quero conversar com você, chegou atrasado, eu tenho um compromisso. Ele falou, não, deixa eu só fazer uma oração para você, né? Aí eu pensei, acho que é coisa rápida, né? Ele entrou numa salinha, fechou a porta, né? Ele fechou a porta e fica meio preocupado, né? E ele peguei e falei, olha, eu mudei de ideia, eu não quero mais que você ore por mim não preciso de oração de ninguém não, né? Você ficar com raiva, né? Ele falou, não quero mais, não quero oração não, quero ir embora daqui. Você está me trancando aqui dentro, você é louco e tal. De repente ele veio e começou a orar, independente do que eu falasse, né? Ele pôs as mãos sobre a minha cabeça. A cena que eu lembro é essa, a mão dele crescendo, apaguei, cara, apaguei. Eu não sei quanto tempo levou aquilo. Anos mais tarde eu o reencontrei, levou tempo, viu? Ele tomou foi rechaçado. Anos mais tarde eu reencontrei com ele. E ele me falou que durou umas 3 horas. Eu estava todo machucado no final, a sala dele toda destruída, mesa, cadeira, tudo pro chão. Mas ele me ensinou a fazer uma oração, né? Eu nunca tinha orado para Deus. Então ele me ensinou a fazer uma oração. Eu fiz aquela oração e senti muita paz no meu coração, uma paz que eu nunca tinha sentido. Uma alegria, uma paz que eu nunca tinha sentido. Eu falei, puxa, isso é possível, né? Que coisa gostosa, eu nunca senti isso. Né, que senti uma energia do bem, uma energia de amor. Você teve o preenchimento. Você teve quando entrou, energia de amor. mas de outra maneira. Exato, de amor. É como se, sei lá, como se Deus me abraçasse. Quando Ele me abraçou, né, eu chorei muito, né, mas era como se Deus estivesse me abraçando. Eu saí de lá muito feliz, e é claro, com um pouco de medo, também não sabia o que ia rolar. Cheguei em casa, tinham 2 sacerdotes do satanismo que ameaçaram muito a gente. Eu só não enlouqueci porque acho que Deus não permitiu. A gente deu nome no livro de Zódio e Taulês, né? Pseudônimos, né? Eram 2 sacerdotes. E quando eu cheguei em casa, o Zódio ligou para mim e falou, você fez a escolha errada. Nós te avisamos, não tem volta, né? Você não pode sair, você tem um compromisso conosco, nós vamos te buscar sexta-feira na sua casa. Quer dizer, não era nem no ponto de encontro, eles iam na minha casa. Eu então tive medo. Né? Tive medo, muito medo. Eu peguei minha bicicleta e pedalei, eu morava na Pompeia, pedalei até o Parque de Ibirapuera. Parei frente à guarita do exército ali. Aí o soldado falou que eu não podia ficar tão perto da guarita, tinha que dar uma distância e tal. Fiquei à distante e fiquei ali, sentado na grama. E começou a anoitecer. Eu comecei a ver as estrelas pontilhando e tal, e de repente me veio um pensamento na cabeça, né? Eu falei, puxa vida, né? O universo é tão perfeito, é tudo tão bem organizado, né? Tudo funciona tão bem, né? A gravidade, as leis da física, né? A formação do ser humano, né? É tão bem perfeita. Eu já tinha estudado a sequência Fibonacci também, o PHI, que é a proporção áurea, proporção divina. É como se fosse o DNA de Deus na sua criação. Né, e comecei a pensar naquilo, e aí eu fiz a minha primeira oração sozinho, eu não sabia como orar, né, então eu falei, Deus, se isso existe, né, se essa força, se esse amor que eu estou sentindo é real, né, me protege, porque eles vão vir me matar, eles vão matar minha família. Então, peraí. Fica tranquilo. Então eu falei, vão matar minha família. Eu sei que eles são capazes de fazer. Então, eu fui, assim, ingênuo até, né? Falei, Deus, meu nome é Marcelo, lembra de mim? Me converti ontem, né? Passei meu endereço, CPF, tudo, só para Deus não errar a proteção. Aí, acho que eu cochilei, o dia amanheceu, e aquele sol que bateu na minha pele, eu me senti, assim, imerecedor dele. Porque eu não mereço isso, não mereço esse sol, né? Eu sou das trevas, eu sou mau, né? Eu acreditei que o diabo era bom, né? E que ele mexeu com a minha cabeça. Eu me senti merecedor. Aí eu pedalei até em casa, meus pais estavam lá, estavam vivos, mas meus animais estavam mortos. Minha mãe não queria que eu tivesse cachorro, mas eu tinha maritaca, chupim, tartaruga, peixinho, essas coisas, todos eles mortos. Aí ligaram para mim de novo e disseram que eu tinha que cumprir aquilo, que se eu não cumprisse, eu ia sofrer a sentença que eu já sabia que era. Então, eu não tive coragem, não voltei. E eles, por alguma razão, não me procuraram mais, né?
E a última vez que o Zórdiko me ligou, eu falei, olha, eu prometo para você, eu nunca vou contar os segredos, né? Nunca vou contar onde vocês se encontram, nunca vou contar o nome de vocês, nunca vou falar nada da organização, não vou falar nada, né? Não vou falar os segredos da alta magia, como invocar demônio e tudo mais, né? Que ele se pauta em Salomão, né? Quando Salomão se desviou, ele aprendeu. Então, assim, uma coisa curiosa, eu nunca fiquei doente na minha vida. Né? Eu nunca peguei um resfriado, nunca tive uma dor de cabeça, nunca tive febre, eu não sei o que é isso. Né? Então, alguma coisa realmente fizeram comigo. Né? Mas eu senti muito amor, me senti abraçado por Deus, por uma força muito maior que eu. E eu abracei a Deus com toda a força, falei, Deus me protege, né? Eu quero ser envolvido, eu quero conhecer o amor. Me ensina a conhecer o amor, porque eu não conhecia o amor. Eu não sabia o que era amor. Né? Meu pai não me tratava bem, quer dizer, as pessoas ao meu redor, na rua lá, me respeitavam porque eu sabia lutar, mas, sabe, não tinha... O que eu achava que era amor era na irmandade, mas quando eles ameaçaram a minha família, a minha vida, eu falei, não, esses caras são capazes de tudo. E eu fiquei pensando, anos, né? O que aconteceu com aquela menina? Né? Anos se passaram, anos. Aí depois me casei, né? Fui morar em Araçariguama. Mas depois não tocou mais nesse assunto, né? E eu falei, bom, não importa, né? Eu sou filho de Deus e tal. E aí eu fiquei 2 anos em silêncio. Não falei nada pra ninguém. Quando comecei a namorar, eu contei pra minha namorada. Aí eu falei, olha, você é estudante de medicina, eu vou acabar com a tua vida, né? Eu, sei lá, esses caras são loucos, eles podem me perseguir, vão acabar com vocês. E ela não teve medo. Ela falou, não, Deus protege, Deus é mais forte. Ela era uma moça de muita fé. Ela cantava para pacientes terminais no Hospital das Clínicas. Ela era formada lá. Na época, a AIDS matava a rodo. E ela me convidou para ir junto, para assistir. Eu não sabia cantar, não sabia tocar nada, mas eu fui junto para assistir. Era só voz e violão. E alguns médicos, né, residentes, né, estavam no 6º ano, ou fazendo a residência, eles acabavam o turno deles e eles iam cantar, somente cantar, não prometia cura, não prometia milagre, apenas cantavam para eles, cantavam músicas que falavam do amor de Deus por eles. E assim como juntava as pessoas, né? Gente arrastando soro, vinha faxineiro, tudo formava uma roda, gente chorando, né? Eu falei, meu Deus, como é poderoso isso, né? Como a força do amor é poderosa. Aí teve um rapaz, ele estava muito mal de AIDS mesmo, muito mal, chamado Ezequiel. Ele chorou copiosamente, ele falou, olha, Deus trouxe vocês aqui como anjos, né? Porque Deus marcou encontro comigo aqui, nessa sala de hospital, para eu ter encontro com ele. Porque se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou para o céu, né? E aquilo mexeu muito comigo, né? Na semana seguinte, eu fui levar uma Bíblia para Ezequiel, né? E o leito dele já estava ocupado. A enfermeira que nos atendia, que já conhecia, falou que ele tinha morrido naquele mesmo dia. Nós cantamos para ele um pouco antes do jantar. Aí ele fez um desenho na tampa da marmita do jantar. Ele desenhava muito bem. Ele fez um desenho que na cabeça dele era a cidade celestial. Ele escreveu nossos nomes, ele guardou nossos nomes. A gente estava em 6 pessoas. Escreveu o nome de cada um e falou, se vocês vierem aqui, eu não estiver aqui, eu estou nesse lugar aqui. E a gente tem um encontro marcado na pracinha da Jerusalém Celestial. Então, aquilo me comoveu demais, né? Falei, puxa vida, né? Como que se trazer conforto para as pessoas é bom. Eu me senti gratificado, né? Então, aí vinha gente, dizia para mim, Deus tem um chamado para você, essas coisas e tal. Eu sinceramente tinha receio, né? Eu falei, essa turma é poderosa, sabe? Tem juiz, tem promotor, tem político, tem gente na polícia, alto escalão, né? Então, eu fiz uma oração com Deus, falei, tá bom, eu aceito te servir, ok? Mas eu vou alertar as pessoas que isso existe. Eu quero que os pais tomem cuidado com seus filhos, né? Quero que eles tenham ciência que isso existe e está acontecendo no Brasil. Que as pessoas desaparecidas, muitas delas têm esse fim, sim, lamentavelmente. Tem muitos experimentos feitos em hospitais também. Então, escrevi O Filho do Fogo, né? E eu não sabia o que ia acontecer comigo, mas eu pensei, pelo menos, sei lá, era uma maneira de me redimir, era uma redenção para mim, né?
eu vou contar, não vou ensinar nenhum segredo, mas eu vou dizer que existe. Né? Então era uma redenção para mim, era como que se eu for punido, ok. Né? E eu casei com a minha esposa, o livro foi lançado em 99, eu não tinha dinheiro para publicar o livro, não tinha nada. Né? Aí a gente recebeu, acho que uma oferta na época de R$2.000 de alguém, uma outra pessoa fez a capa, outra fez a diagramação, tudo voluntário. Aí eu fui na gráfica, na época a gráfica era a Imprensa da Fé. Eu falei com o dono, né? Falei, fazer o Filho do Fogo. Só que eu escrevi muito, aí virou 2 livros, tem volume 1 e volume 2, esse aqui é um. E o mínimo que eles fazem é 1.000, né? Então ia dar 2.000 livros, e era muita grana para mim. Né? E eu peguei e falei, mas eu tenho certeza que vai vender, eu vou poder te honrar. E ele riu na minha cara, falou, tem um monte de livro aqui que dizia que ia vender, papel reciclado hoje, né? Aí, de repente, do nada, ele abaixou a cabeça, olhou nos meus olhos e falou, cara, eu vou fazer para você. Vou fazer. Né? Vai dar certo. Né? Ele era cristão também, ele confiou em mim. E o fato de ele confiar em mim me fez chorar de novo. Né? Como que ele podia confiar em mim? Não sabia meu passado, não sabia minha história. Né? Então, confiou, me deu um gesto, um voto de confiança e falou, olha, mas é o seguinte, você é pessoa física, eu te entrego, eu vou imprimir seus livros, eu entrego, você tem que me pagar 30 dias a data da entrega. Aí eu lembro que faltava 3 dias para pagar, eu não tinha vendido nenhum livro ainda. Aí teve um congresso dessa Rebecca Brown, veio para o Brasil, ela tinha escrito aquele livro que eu falei que era medíocre, ele veio para libertar os cativos, e ela ia fazer um congresso para 5.000 pessoas. E tinham vários palestrantes que aproveitaram a deixa, né, para falar alguma coisa, para ganhar vitrine, e ela era a cereja do bolo, era a última pessoa a falar. E ela vinha como intérprete. Eu levei todos os meus livros para vender, porque uma pessoa não pôde participar do congresso, que era a Neuza, e cedeu o lugar dela para mim. Né? Ela teve que ir ela era missionária de uma tal de CEPAL, nos Estados Unidos. Então, ela cedeu o local, a hora dela para mim. Então, eu levei todos os livros que eu tinha, tupi o carro de livro, né? Só coube eu no carro, não tava nem para ver atrás, tive o periscópio, né? Ver atrás. E chamei uma galera da igreja, uma molecada, para me ajudar a vender, né? E assim, virou um poço de informação, ninguém sabia quem era eu, quem era Filho do Fogo, escambau, né? Aí, onde é o banheiro? Onde compra a ficha do almoço? Não é isso, né? E nada de vender. E a barraquinha da Rebecca Brown bombando, vendendo a roda. Aí, tava chegando perto do momento de eu falar, eu fui para uma salinha, ficava atrás do altar, e a Rebecca Brown estava lá. Só que ela estava sem intérprete, eu não sei falar nada de inglês, né? E ela só olhou para mim, né? E acho que já tinham falado alguma coisa de mim para ela, né? E ela só fez um sinal, um aceno com a cabeça, como vai dar tudo certo, vai ficar bem, né? E a primeira vez que eu fui falar em público, né? E assim, eu sou muito tímido. Você dá aula em academia para um grupo de 30, 50 é uma coisa, né? Você falar para 5.000 pessoas é outra. E aquele evento estava hostil, porque sabotaram o evento. Eles estavam dando sacolinhas de brinde para as pessoas, caneta, bloco de anotação, né? E alguém sabotou, colocou revista pornográfica, era aquelas suecas, umas pequenininhas assim, umas revistinhas suecas. E o povo estava hostil. Então, quando o cara foi me apresentar, falou, vai vir uma pessoa aqui, o Daniel, vocês não conhecem ainda, tá? Vai falar nada. A pessoa começou a jogar, teve umas 3 pessoas que jogaram a sacola na cara dele. Não pegou nenhuma. Era um tal de bispo Oswaldo Bertoni, uma coisa assim. Já acharam que você ia ser uma sacanagem lá? Sei lá, né? Aí eu comecei a falar, né? E assim, sem apontamento, sem nada. Falei o que me veio na cabeça, né? E eu tinha 1 hora para falar. E quando eu estava terminando, eu vi que as pessoas começaram a levantar e ir para a barraquinha. Eu pensei que eles estavam, eu falei uma besteira, eles estão indo embora, né? Mas eles compraram. Eu vendi todos os livros naquele dia. Vendi 2.000 livros naquele dia. 2.000? 2.000 livros naquele dia. Aí a próxima edição eu mesmo paguei. E nessa você voltou pro dono da gráfica? Paguei. Né, foi assim. Foi você que então foi, os 2.000 livros? Aí eu mandei fazer outra, paguei antecipado, outra tiragem. E aí a terceira tiragem eu tive um patrocínio, né, de uma empresa chamada Claude Berger, que era uma concorrente da Natura, né, mas era meio gospel, né? E aí depois, a partir da 4ª tiragem, uma editora ofereceu para mim, para começar a publicar meus livros. Então, aí comecei assim,
estamos assim, depois fomos morar no Vale da Bênção, né? Em Araçariguama, eu e minha esposa, a gente mudou, morava num apartamento, não tinha nada. Depois eu vou te mostrar as fotos do meu apartamento, não tinha nada. A gente casou... Sem filhos, por enquanto. Sem filhos. Né? Eu não queria ter filho, eu tinha medo. Né? Aconteceu. Né? Então, a nossa casa tinha um tapete na sala e uma TV. Não tinha cortina, não tinha nada. Era papel colado na parede, né, para não fritar a TV. Eu morava num apartamento, no 9º andar. E o travesseiro que eu deitava, à noite eu sentava para ver televisão. Era isso. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. Né? Então, a gente vivia por milagres. Eu comprei aquele bujãozinho de acampamento, a gente fazia um macarrão, comia pão. Né? E minha esposa, ela entrou em depressão. Ela já era médica formada, mas o pai dela morreu. E morreu dormindo também. Ele tinha um problema, ele é cardiopata. E a família dela disse para ela, olha, que adianta ter uma médica em casa se você não pode impedir seu pai de morrer? Você matou seu pai. Ela abandonou a medicina. Ela falou assim, eu não sou digna de ser médica. Quem falou isso pra ela? A mãe e o irmão. Né? Então aquilo, uma punhalada, ela entrou em depressão, tinha que fazer tratamento, precisava de remédio, a gente não tinha dinheiro para remédio. A igreja achava que eu não era convertido, que eu devia ser satanista ainda, porque ele era o filho do fogo, vá que o cara ainda é satanista. O grupo começou a me perseguir, me ameaçar, sempre sinalizando, se você falar alguma coisa, a gente te mata. Alguma coisa, a gente te mata. A gente tinha 3 cachorrinhos, né? Aí eles ligaram uma vez em casa e falaram, nós vamos mostrar para vocês que vocês são frágeis, né? Como Deus não te protege, né? Os 3 cães vão morrer essa noite. E morreram na mesma noite. Na época não tinha celular, era pager, bip. Aí mandei um bip para a veterinária, que eu vi uma cadela passando mal, ela não recebeu e de manhã enterrou os 3. Então assim, foi preocupante. Eu falei, meu Deus, né, me protege, me guarda. Eu tô longe agora de casa, né? A igreja não acredita em mim. Esses malucos estão me perseguindo. A gente mal tem o que comer. E de repente a gente começou a ver pequenos milagres, sabe? O vizinho assim que mal me conhecia, ele fazia pão. De repente ele vinha trazer um pão para mim. Né? Então, de repente as coisas, uma mulher me trazia queijo, né? Ela tinha uma vaca, ela fazia queijo. Toda semana me dava um queijo. Aí passou umas 2 semanas, ela ficou sem me dar o queijo. Aí eu pensei, sabe que ela esqueceu, né? Aí eu ficava chato cobrar, né? Eu perguntei para ela, aí como é que tá a sua vaca, né? Para ver se ela falava alguma coisa. Ela falou, minha vaca morreu. Aí então, tudo bem, fiquei sem um queijo. Mas assim, aos pouquinhos, né? A gente foi depois sendo chamado para dar palestras, tal, e foi indo, fomos escrevendo outros livros, tal, né? E teve um dia, né, que eu morava em Araçariguama, e isso foi perturbador, né? Ligou uma moça em casa, eles ligavam direto, ameaçando, tal, né? E eu já imaginava que era eles. Minha esposa sempre pegava na extensão. Ligava e falava o quê? Falava, nós vamos te matar. Eu sei onde você mora. Dava meu endereço, nós vamos te matar, né? Vou matar você, matar sua esposa, matar sua família, matar todo mundo. Então, foi assim, curto e grosso. Foi um negócio, mexeu muito psicologicamente com a gente, mexeu muito. E minha esposa com depressão e sem dinheiro para comprar remédio. Né? Então, estava difícil a situação. Então, né, nesse momento, uma moça ligou, né, de madrugada, umas 4 da manhã, e ela é uma moça que eu conheci na Irmandade. A gente deu um nome fictício no livro de Samantha. Ela ligou, ela estava desesperada, ela falava, chorava, estava em desespero. Ela falou assim, Marcelo, você saiu, né? Você conseguiu sair, né? Eu quero sair também, né? Mas eu tenho uma filha, vou matar minha filha, vou acabar com ela, né? Aí eu falei, olha, Samantha, faz o seguinte, pede um táxi, vem para minha casa, fica aqui, né? Se para morrer todo mundo junto. Né? De repente eu escutei um estrondo, um barulho assim, né? E a linha caiu. Não tinha bina, não tinha identificador de chamada. A gente não soube o que aconteceu com ela. Quando deu umas 6 horas da manhã, o telefone tocou, pensei que fosse ela, fui atender. Era aquele sacerdote novo, o Zórdico. E começou a falar o que eles fizeram com ela. Detalhes. E aí eu ia desligar, né? Aí minha esposa falou, não desliga não. Fala para ele que o nosso Deus é mais forte. E que a alma dessa moça já está no céu. Está com Jesus, está com Deus. E que eles vão morrer. Assim como o anjo
foi usado por Deus para fazer justiça no Egito, matou os primogênitos, né, e trouxe liberdade aos hebreus. Um anjo matou o exército de Senaqueribe, 185 mil homens, esse anjo vai nos proteger. Aí tinha uma casinha de oração lá perto, a gente foi orar, né, e pedir para Deus proteção. E eles deram dia e hora para me matar. Falaram assim, a gente vai na sua casa, tipo, era uma quarta-feira. Na quarta-feira você morre. Aproveita a sua vida até lá. E aí a gente vai fazer você sofrer, né? E eu sabia mais ou menos o que eles poderiam fazer. Então, nós fomos orar, estamos voltando para casa e estava ameaçando uma tempestade. Era tudo rua de terra, era Sariguama, né? O condomínio que eu morava, o Vale da Bênção. E aquilo parece que aumentava mais um clima ruim, sabe? Parece que carregava mais. Aí eu fui chegando perto de casa e eu pensei, bom Deus, se eu vou fazer alguma besteira, né? Se é para te servir, se eu vou errar, se eu vou ser escândalo, né? Tudo bem, né? Que eles me matem, então, que seja indolor, que seja rápido, né? Eu só não quero sentir dor, né? Aí, chegando mais perto, eu ainda falei, né? Falei com a minha esposa, meio em tom de brincadeira, mas falando a verdade, falando assim, olha Deus, mas leva ela também, não deixa ela junto não. E ela falava, né, que eu não vou viver sem você, né? Eu tô do seu lado. Passou fome comigo, passou dificuldade comigo, guerreira. Aí nós chegamos em casa, atravessamos o portão do jardim, morava na Alameda Jerusalém, número 5. Curioso, né? Existe até hoje. Eu filmei esse local. Tem um vídeo meu chamado Making Off do Filho do Fogo. Eu filmei alguns locais narrados no Filho do Fogo. Dentre eles, a casa que eu morei. Rua Jerusalém? Rua Jerusalém, número 5. No Vale da Bênção. Condomínio Vale da Bênção. É na Sariguama. Eu mostro isso nesse Making Off do Filho do Fogo. E entrei, parece que, sei lá, a sensação que me deu é como se eu atravessasse um portal, sabe? Tava carregado fora, mas quando eu botei o pé dentro de casa, eu senti muita paz, muita serenidade. A sensação que eu tinha é que eu estava cercado por anjos ali, sabe? Que Deus estava me guardando, né? Mas eu pensei a coisa na minha cabeça. Eu falei, então, se isso é verdade, né? Sei lá, fala com a minha esposa também, né? E ela falou espontaneamente, falou assim, olha, eu não estou vendo nada, mas eu sinto uma presença muito boa aqui. Nós somos cercados de anjos de amor, né? Deus está nos protegendo. Né? E ela conhecia mais Bíblia que eu, né? Ela citou uma passagem de Eliseu que foi cercado por um exército, né? E o servo dele estava apavorado. Ele falou, calma, é maior que são com nós os que estão com eles, né? E ele ora para esse menino abrir a visão, ele vê carruagens de fogo, um exército, né, celestial. Aí ela falou aquilo, aí eu peguei, falei para Deus, eu vi tanta coisa do outro lado. Vi materialização demoníaca, vi tanta coisa assim, demônios andando no meio do fogo. Então, eu falei, Deus, me permite, se existe, né? Deixa eu ver. Não estou duvidando que exista, né? Mas me deixa ver, me deixa contemplar. Eu quero ter certeza que não é uma alucinação, não estou sob efeito de droga, estou são, né? E por uma fração de segundos, assim, um piscar de olhos, eu consegui ver um cerco de luz na minha casa. E como se Deus falasse lá no fundo do meu coração, esses homens nunca mais vão te importunar. Essa noite eu vou levar eles. Aí, quando foi mais ou menos 1h30 da manhã, eu estava junto com a minha esposa, a gente tivemos o mesmo pensamento, a mesma sensação. Eles não estão mais aqui. Não vão mais incomodar a gente. Né? E sei lá, se intuição, se a gente chutou, se Deus falou. Mas o fato é que veio muito forte pra gente que eles morreram num acidente de carro. Então eu liguei para um amigo meu, departamento de trânsito. Eu sabia o bairro que eles moravam, o carro que eles tinham, o nome verdadeiro deles e o horário. Quantos? Eram 2, o Zord e o Taulês, 2 sumos sacerdotes. Eu sabia o bairro que eles moravam, o carro que eles gostavam, que eles tinham, a hora. E perguntei se houve algum acidente naquele dia, naquele horário. Ele ficou de me ligar um pouco depois. Me ligou, confirmou. E na época era fax, né?
mandou por fax para mim, comprovante. Saiu uma nota depois no jornal, um seguidor meu mandou. Curiosamente não saiu os nomes. É estranho, né? Uma notícia. 2 pessoas morreram. Carro importado, airbag não funcionou, cinto de segurança não funcionou. Eusébio Matoso. Foram fazer a curva ali, saindo do Morumbi, pegaram o Eusébio Matoso para entrar na Marginal. Estava em alta velocidade, bateram num poste, morte instantânea. Então, eu senti muito alívio naquele dia, né? Falei, meu Deus, esses caras não estão mais aqui, né? Que bom. Então eu sei que Deus me protege, então eu vou te servir a minha vida, eu vou dar o melhor de mim para você.